paz do Senhor, meus amores, voltamos com mais uma aula. E a nossa aula hoje fala sobre o convívio entre irmãos, que está lá no livro de Salmos 133, 1 e no livro de Pedro 1:22. É um texto pequeno, como o texto é curto, aí eu vou poder ler para vocês o texto. Primeiro está em Salmos 133, se vocês quiserem acompanhar, que diz assim, ó: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No versículo 2 diz assim, ó: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. E no livro de 1 Pedro, capítulo 1:22, diz assim, ó: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro. Com um coração puro. O nosso texto, no primeiro tópico, ele diz assim: Deus se agrada da união. E nós vamos começar contando a história de Caim, um pouco da história, porque a maioria já conhece, né? Só citando um pouco, né? Caim e Abel, como todos sabem, eram filhos de Adão e Eva, né? Foram filhos do primeiro casal, né? Que Deus criou. E Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim, ele era agricultor, cuidava das coisas da terra, né? De plantações e tal. E aí, um certo dia, eles resolveram ofertar para o Senhor, fazer uma oferta para Deus. E aí, os dois resolveram ofertar. E nesse dia, Caim ofertou para Deus o fruto da sua terra. E Abel ofereceu para o Senhor o primeiro carneiro de seu rebanho. Isso significava que Abel estava oferecendo o melhor que ele tinha para Deus. E Caim, ele não estava fazendo isso. Caim pegou o fruto da sua terra, que era comum, e ofereceu para Deus, sendo que Deus rejeitou a oferta de Caim. Não porque Deus amava mais Abel do que a Caim. Ele rejeitou a oferta de Caim porque a oferta de Caim não era o melhor que ele tinha para Deus. E Deus tentando ensinar ele que não era dessa forma, que ele tinha que ser obediente e ofertar como era recomendado, né? Ofertar é dar o melhor de si para Deus, é dar o seu melhor para Deus. E ele não estava fazendo isso. Então o Senhor rejeitou a oferta de Caim. Quando Deus fez isso, Caim ele se irou muito. E a ira de Caim foi tão grande, que ele achava que Deus amava mais Abel do que a ele. E ele tirou a vida do seu próprio irmão. E isso fez com que Caim cometesse o primeiro pecado, né, na terra. E foi algo muito triste, algo que Deus se entristeceu muito, porque Deus estava querendo ensinar ele a forma correta de ofertar. E quantas vezes acontece, né, com os adolescentes, conosco, eu me lembro de quando eu era novinha, como vocês, que às vezes eu me desentendia com os meus irmãos e eu via que às vezes, para mim, meus pais estavam agradando mais a eles do que a mim, e às vezes eu brigava com eles para poder descontar a raiva que eu estava, e às vezes não era nada daquilo, às vezes o meu pai, ele não estava, ou minha mãe não estava querendo agradar mais o meu irmão do que a mim, mas eu, por estar com raiva, eu ficava levando isso a sério, achando que era essa situação, e às vezes a gente faz isso, sendo que o Senhor não se agrada disso. A gente coloca os nossos pais em uma situação difícil, uma situação complicada, porque a gente acaba odiando ou criando confusão com os nossos irmãos nas nossas casas, sem necessidade. Às vezes você está ali brigando, discutindo com seu irmão por causa de algo que pode ser resolvido, que pode ser consertado, e você acaba desagradando a Deus. Deus, ele não gosta da desunião. E um exemplo muito lindo de que Deus, ele se agrada da união é na igreja primitiva, né? Da igreja primitiva, quando naquele tempo os irmãos, eles amavam tanto uns aos outros que eles ajudavam uns aos outros, não deixava que o outro passasse fome. A igreja era tão abençoada com amor um pelo outro que não tinha necessidade. Não, nenhum irmão passava necessidade nessa igreja, porque quando um via que o outro estava precisando, ia lá e ajudava. E era um ajudando o outro o tempo todo. E Deus, ele se agradava tanto disso, se agradava tanto dessa união, que ele mandava
pessoas novas para a igreja, pessoas salvas para congregar lá. Deus abençoava tanto a igreja que a igreja dava frutos, né? Pessoas eram salvas, eram convertidas através daquele amor que aquela igreja transmitia um para os outros. E isso é importante, é um exemplo para nós, né? Não só na igreja, mas no nosso lar, com a nossa família. Deus, ele se agrada da união. E quando você demonstra amor pela pessoa, um amor que não seja fingido, essa pessoa, ela vai devolver para você o amor também, e aí vai contagiando um ao outro, e aquele ambiente se torna um ambiente de paz, um ambiente agradável. E Deus, ele recompensa a cada um da maneira como ele achar melhor. E aí você vai ser feliz, porque você vai estar obedecendo a palavra de Deus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E aí o segundo tópico, ele já fala diferente. O segundo tópico, ele ensina a não termos um amor fingido. Como assim? Não devemos ser hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita é aquele que vive de aparência, né? Finge que gosta de alguém, mas na verdade não gosta, né? Nosso amor pelo próximo, ele tem que ser verdadeiro, como foi o de Jesus por nós. E se você tem dificuldade de amar alguém, você tem que pedir a Deus para colocar o amor no seu coração. Eu tenho uma experiência que eu gosto muito de contar, que tinha uma pessoa, né, uma colega minha, que ela me magoou muito, ela me fez sofrer bastante uma certa época da minha vida. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu ficava com muita raiva, muito chateada com ela, eu tinha vontade até de bater nela às vezes. Aí eu falei assim, não, isso tá errado, porque eu sou serva do Senhor, eu sou crente, eu tenho que dar exemplo. Então, Senhor, eu peço que o Senhor tire do meu coração toda a raiva que eu estou sentindo por ela e que o Senhor coloque amor para que eu venha sentir amor por ela. E foi algo tão lindo, tão incrível, que o Senhor realmente colocou amor no meu coração pela vida dessa jovem, e eu passei a não ter mais raiva dela, a amar com tanto carinho, que até hoje nós nos falamos, nos damos bem. E eu aprendi a amar ela, convido ela para ir para a igreja, e ela às vezes me procura para falar alguma coisa, me pediu perdão, sendo que eu também pedi perdão a ela bem no início, né, quando eu pedi a Deus para colocar amor no meu coração por ela, eu também pedi perdão a ela se eu fiz algum mal, e ela automaticamente também veio até mim me pedir perdão. Então você vê que é importante termos o amor dentro de nós para que a gente venha cumprir aquilo que a palavra de Deus manda, né? Então, se você tem dificuldade de amar alguém, se você tem um receio por alguém, peça para Deus tirar isso do seu coração e colocar amor, para que você também venha amar o seu próximo, que isso é muito importante. O terceiro tópico diz assim: na angústia nasce um irmão. É muito interessante isso aqui. Esse nos ensina que os adolescentes, né, também eles passam por dificuldades, por coisas difíceis, momentos difíceis nas suas vidas. E muitas vezes não são compreendidos pelos mais velhos. Muitas vezes não tem uma pessoa ali para dar ouvidos, para atender, para estar aconselhando. E às vezes até tem, mas o adolescente ele se sente com receio de chegar até essa pessoa para conversar. Então o que acontece? Ele acaba fazendo isso com uma amizade, né? E aí acaba colocando a confiança que ele deveria colocar em uma pessoa sábia e uma amizade, que ao invés de ajudar, muitas vezes leva para ficar ainda pior, leva, né, para o buraco e dá conselhos ruins, conselhos errados, porque o que é que um adolescente tem para aconselhar outro adolescente, né? Apenas ensinar da palavra de Deus, falar da palavra de Deus, mas às vezes esse conselho que você vai buscar de um outro adolescente, de uma amizade sua, às vezes te leva para um lugar ruim, para um caminho errado, porque às vezes não é uma pessoa sábia quem você está buscando. Então, como saber se uma amizade é verdadeira ou não? Tá lá em Provérbios 17, que diz assim: o amigo ama sempre, e na desgraça ele torna-se um irmão. Os verdadeiros amigos, eles nunca darão maus conselhos. Entendam isso. Os verdadeiros amigos, eles levarão você para mais perto de Deus. Ele vai sempre aconselhar você a estar mais perto de Deus. Então, que você, quando sentir que não gosta de alguém, estiver com falta de amor por alguém, busque a Deus para que você tenha amor por esse próximo. E se você tem necessidade de alguém para você conversar, para desabafar, primeiramente, converse com Deus. E se você realmente tem necessidade de uma amizade, procure ver quem é essa pessoa, porque um amigo verdadeiro, ele te leva para mais perto de Deus, ele jamais vai te afastar.
Que vocês tenham entendido a lição. Fique com Deus. Um abraço no coração de vocês.